Dado um vetor V e um vetor U, nós gostaríamos de saber qual é a componente de U sobre o vetor V. Essencialmente, o que a gente gostaria de saber é o seguinte: prolongando o vetor V ao longo da sua reta suporte, o que nós queremos verificar é o vetor correspondente a essa sombra aqui. Como esse vetor é paralelo ao vetor V, ele obviamente é um lambda vezes V. Ao invés de chamar de lambda como geralmente a gente faz, eu vou chamar de CF vezes V, por razões que vão ficar claras já já. Então eu quero determinar quem é esse componente, esse vetor CF vezes V, que essencialmente é determinar quem é esse componente CF. Bem, para isso o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou observar que se eu tomar todo o CF e pegar esse vetor aqui, esse vetor quem é que vai ser? U, esse vetor aqui será U menos CFV. Esse vetor aqui tem que ser perpendicular ao vetor V original. Então, o que eu tenho é que U menos CFV ele é perpendicular ao vetor V original. Ou dito de outra forma, U menos CF vezes V, que multiplica o vetor V, produto escalar, tem que dar igual a zero, que é a nossa condição de perpendicularidade. Pois bem, eu vou distribuir então, isso vai ficar o produto de U vezes V, menos CF em evidência, o produto de V por ele mesmo. O produto de V por ele mesmo é exatamente a norma de V. Isso tem que dar igual a zero, e daqui eu tiro a expressão para o coeficiente CF. Esse coeficiente é chamado coeficiente de Fourier, daí o CF, e ele é igual a o produto de U vezes V dividido pela norma de V ao quadrado, onde eu estou supondo, implicitamente pelo menos, que a norma de V não é zero. Não há projeção sobre o vetor nulo. Pois bem, esse vetor então, que é a projeção de U sobre o vetor V, que é igual a CF vezes V, vai ser igual a esse produto aqui. U vezes V escalar, dividido por norma de V ao quadrado. Observe, isso aqui é um número que multiplica o vetor V. Então, a projeção é um múltiplo do vetor V, e esse múltiplo é exatamente U vezes V dividido por norma de V quadrado. Bem, em grande parte das aplicações do conceito, a gente não está interessado em saber quem é o vetor em si, mas apenas o seu comprimento, a sua norma. Então, se eu passar a norma aqui, o que eu vou ver é o seguinte: nesse vetor V, a norma vai ser colocada. Observa, eu não posso cancelar esse vetor V com essa norma, porque a norma é um número, o vetor é uma série de componentes, mas na hora que eu passar a norma, essa norma aqui é a norma do vetor V, vai cancelar com essa norma aqui, e eu vou ficar simplesmente com a expressão U vezes V em módulo, dividido pela norma simples, sem elevar ao quadrado de V. Esse então é o comprimento da projeção. Bem, quais são as propriedades da projeção? Tem propriedades aqui que são bem óbvias, vêm diretamente da definição, e eu vou deixar como exercício. Se eu multiplicar o vetor U por um certo número e fizer a projeção, esse número vai multiplicar também o comprimento da projeção. Geometricamente, isso aqui é bem óbvio. Se eu tiver aqui o vetor V e aqui eu tenho o vetor U, ele vai dar uma certa projeção. Se eu multiplicar U por um número, essa projeção fica multiplicada por semelhança de triângulos pelo mesmo número. Mas isso pode ser visto também colocando as componentes de lambda vezes U e utilizando as propriedades normais do produto escalar. Se por outro lado
eu projetar um vetor por um múltiplo de V, onde tanto V quanto esse lambda não são nulos, isso vai ser 1 sobre lambda a projeção 1 sobre lambda a projeção de U em V. Essencialmente se eu ampliar o vetor, esse vetor V, a sombra dele vai ficar dividida pelo aquele valor. Então, se eu dobrar o tamanho de V, o comprimento que eu preciso multiplicar para dar o valor da sombra é metade do comprimento original. E, finalmente, se eu fizer a projeção de um vetor U somado com o vetor W sobre V, é simplesmente a projeção de U sobre V mais a projeção de W sobre V. E o que eu estou dizendo aqui é que a sombra da sombra é a soma das sombras. Para finalizar, um exemplo. Tomemos o vetor V, o vetor 3, 4 e o vetor W, o vetor U, que eu estou usando, o vetor U igual ao vetor 1, 2. Então, quem é a projeção de U sobre V? Bem, eu vou calcular então o produto do vetor U, 3, 4, vetor U, vetor 1, 2, pelo vetor V, o vetor 3, 4, vou dividir pela norma do vetor V, 3, 4, ao quadrado, e multiplicar pelo vetor V, vetor 3, 4. Bem, o coeficiente vai ficar então 1 vezes 3, 2 vezes 4, 8, 8 e 3, 11. E a norma é 3 quadrado 9, 4 quadrado 16, 25. Então 11 sobre 25, que multiplica o vetor 3, 4, ou seja, vai ser o vetor 33 sobre 25 na coordenada x e 44 sobre 25 na coordenada y. Observe que esse vetor aqui ele é um múltiplo, claro, um múltiplo por 11/25 do vetor original V34. Se eu fosse calcular o contrário, a projeção de V sobre U, no numerador ficaria com V vezes U, no denominador com norma de U quadrado, e aqui eu teria que multiplicar por U. Isso então ficaria o mesmo 11, dado que o produto de UV e de VU é o mesmo. A norma de U ao quadrado, U nesse caso é o vetor 1, 2. A norma dele é 1 quadrado 1, com 2 quadrado 4. A norma dele é 5. É raiz de 5, mas aqui a norma ao quadrado fica 5. E eu vou multiplicar isso pelo vetor 1, 2. Então, eu obtenho o vetor 11 sobre 5, 22 sobre 5. Observe que esse vetor e esse não tem uma correlação direta, uma vez que a projeção de V em U é um múltiplo de U, enquanto a projeção de U em V é um múltiplo de V. O valor do múltiplo também não tem nenhuma relação explicitamente direta.